Olá, meu nome é Marcelo Ribeiro e você está assistindo agora o canal Mormonismo Sem Censura, dedicado a ajudar membros e demais pessoas interessadas a melhor compreender a história, doutrina e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os membros da Igreja acreditam estar vivendo nos últimos dias, quando Deus restaurará diversas práticas, doutrinas e ordenanças há muito perdidas. Entre essas práticas, uma delas é a poligamia, a qual Joseph ensinou que Deus havia ordenado a Abraão, Isaac, Jacó e outros profetas dos tempos antigos a praticarem, e a qual ele, Joseph, disse que Deus havia ordenado ser restaurado nesses últimos dias. Tal revelação foi recebida em meados de 1830 e registrada em 1843, como a seção 132 de Doutrina e Convênios. Joseph parece ter hesitado a princípio, mas ele conta que Deus enviou um anjo com uma espada flamejante ameaçando destruí-lo se ele não começasse a prática da poligamia. Entre 1833 e 1844, Joseph casou-se com pelo menos 30 mulheres. Haviam entre elas 3 pares de irmãs, uma mãe e uma filha, 11 mulheres que já eram casadas com outros maridos, e diversas adolescentes. A mais jovem delas tinha 14 anos, a mais idosa 56. Ao longo desses 11 anos, diversos outros membros também foram autorizados a praticar a poligamia. Todos eles prometeram manter sigilo a respeito da prática, enquanto Joseph e outros líderes negavam publicamente que praticassem a poligamia. Tudo isso e outros desafios que os membros da igreja encontraram para restaurar a prática da poligamia, você vai aprender hoje na leitura do segundo texto, dos textos sobre tópicos do Evangelho, que trata sobre esse assunto. Ele se chama O Casamento Plural em Kirtland e Nauvoo. E você também pode acessá-lo na página lds.org, no link que você vê na descrição desse vídeo. Bem, espero que você goste da leitura de hoje e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário mais abaixo. Sem censura, mas com respeito. O Casamento Plural em Kirtland e Nauvoo. Os santos dos últimos dias acreditam que a monogamia, o casamento entre um homem e uma mulher, é a lei estabelecida por Deus para o casamento. Nos tempos bíblicos, o Senhor ordenou que alguns de seu povo praticassem o casamento plural, o casamento entre um homem e mais de uma mulher. Alguns dos primeiros santos dos últimos dias também receberam esse mandamento, dado por meio dos profetas de Deus, e obedeceram a ele. Após receber uma revelação com o mandamento para praticar o casamento plural, Joseph Smith casou-se com várias esposas e iniciou a prática entre pessoas próximas. Poucos santos dos últimos dias aceitaram de início a restauração de uma prática bíblica completamente contrária ao que acreditavam ser correto, mas muitos testificaram mais tarde das poderosas experiências espirituais que os ajudaram a sobrepujar sua hesitação e deu-lhes coragem para aceitar essa prática. Embora o Senhor tenha ordenado a adoção e mais tarde a descontinuação do casamento plural nos últimos dias, ele não deu instruções exatas de como obedecer a esse mandamento. Frequentemente, mudanças culturais e sociais significativas causam equívocos e dificuldades. Os líderes e membros da igreja viveram esses desafios enquanto obedeciam ao mandamento de praticar o casamento plural e, mais tarde, enquanto trabalhavam para descontinuá-lo, após o presidente da igreja, Wilford Woodruff, redigir uma declaração inspirada, conhecida como o Manifesto, em 1890, que levou ao fim do casamento plural na igreja. Em tudo, os líderes e membros da igreja buscaram seguir a vontade de Deus. Muitos detalhes sobre a antiga prática do casamento plural são desconhecidos. O casamento plural foi introduzido entre os santos gradualmente e foi solicitado aos participantes que mantivessem seus atos confidenciais. Eles não discutiam suas experiências publicamente ou em escritos, até os santos dos últimos dias terem mudado para Utah e os líderes da igreja terem reconhecido a prática publicamente. O registro histórico sobre o casamento plural é, portanto, pequeno. Poucos registros da época contêm detalhes, e os relatos nem sempre são confiáveis. Alguma ambiguidade sempre acompanhará nosso conhecimento sobre esse assunto. Assim como os participantes, nós vemos por um espelho em enigma, e nos é pedido que andemos pela fé. O início do casamento plural na igreja. A revelação do casamento plural só foi redigida em 1843, mas os primeiros versos sugerem que parte da revelação surgiu do estudo de Joseph Smith do Velho Testamento em 1831. Pessoas próximas a Joseph Smith declararam mais tarde que ele recebeu a revelação nesse período.
A revelação registrada em Doutrina e Convênio 132 declara que Joseph orou para saber por que Deus justificava Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e Salomão no que diz respeito a terem muitas esposas. O Senhor respondeu que ele lhes ordenou que adotassem tal prática. Os membros da igreja acreditavam que estavam vivendo nos últimos dias, nos quais as revelações chamaram de a dispensação da plenitude dos tempos. Princípios antigos, como profetas, sacerdócio e templos, seriam restaurados na terra. O casamento plural era um desses princípios antigos. A poligamia havia sido permitida durante milênios em muitas culturas e religiões, mas com poucas exceções foi rejeitada na cultura ocidental. Na época de Joseph Smith, a monogamia era a única forma legal de casamento nos Estados Unidos. Joseph sabia que a prática do casamento plural criaria oposição pública. Após receber o mandamento, ele ensinou alguns membros sobre o assunto, mas não divulgou esse ensinamento abertamente nos anos de 1830. Quando Deus ordena uma tarefa difícil, ele algumas vezes envia mensageiros adicionais para encorajar seu povo a obedecer. Coerente com esse padrão, Joseph contou aos membros que um anjo apareceu a ele 3 vezes, em 1834 e 1842, e ordenou-lhe que desse continuidade ao casamento plural, nos momentos em que ele hesitou em seguir em frente. Durante a terceira e última aparição, o anjo veio com uma espada desembainhada, ameaçando Joseph com destruição a menos que seguisse em frente e obedecesse plenamente ao mandamento. Uma evidência fragmentada sugere que ao receber a primeira visita do anjo, Joseph obedeceu à instrução recebida e se casou com mais uma mulher, Fanny Alger, em Kirtland, Ohio, em meados de 1830. Muitos santos dos últimos dias, que viveram em Kirtland, relataram décadas depois que Joseph Smith casou-se com Alger, que morava e trabalhava na casa dos Smiths após receber o consentimento dela e de seus pais. Sabe-se pouco sobre esse casamento, e nada existe sobre as conversas entre Joseph e Emma a respeito de Alger. Após o casamento com Alger ter terminado em separação, parece que Joseph deixou o assunto de casamento plural de lado, até que a igreja se mudou para Nauvoo, Illinois. O casamento plural e o casamento eterno. A mesma revelação que ensinou sobre o casamento plural era uma parte de uma revelação maior dada a Joseph Smith, que o casamento poderia continuar após a morte, e que o casamento eterno era essencial para herdar a plenitude que Deus deseja para seus filhos. No início de 1840, Joseph Smith ensinou em particular ao apóstolo Parley P. Pratt que a ordem celestial permitiria a Pratt e sua esposa ficarem juntos, para o tempo e para toda a eternidade. Joseph também ensinou que os homens como Pratt, que se casou novamente após a morte de sua primeira esposa, poderia casar-se ou selar-se às suas esposas para a eternidade, sob condições adequadas. O selamento de marido e mulher para a eternidade tornou-se possível pela restauração das chaves e das ordenanças do sacerdócio. Em 3 de abril de 1836, Elias, o profeta do Velho Testamento, apareceu a Joseph Smith e a Oliver Cowdery no templo de Kirtland e restaurou as chaves do sacerdócio necessárias para realizar ordenanças pelos vivos e pelos mortos, incluindo o selamento das famílias. Os casamentos realizados pela autoridade do sacerdócio podiam unir entes queridos para a eternidade, mediante a retidão. Os casamentos realizados sem essa autoridade terminariam na morte. Um casamento realizado pela autoridade do sacerdócio significa que a procriação de filhos e a perpetuação da família continuariam pelas eternidades. A revelação de Joseph Smith sobre o casamento declarava que a continuação das sementes para todo o sempre ajudava a cumprir os propósitos de Deus para seus filhos. Essa promessa foi dada a todos os casais que foram casados pela autoridade do sacerdócio e eram fiéis a seus convênios. O casamento plural em Nauvoo. Durante muito tempo na história ocidental, interesses de família, econômicos, políticos e considerações sociais dominaram a escolha de um cônjuge. Os pais tinham poder para arranjar casamentos ou proibir uniões que desaprovavam. No fim do século XVIII, a escolha pessoal e o romance começaram a rivalizar com os motivos e as práticas tradicionais. Na época de Joseph Smith, muitos casais insistiam em casar-se por amor, como Joseph e Emma fizeram quando fugiram para se casar, contra a vontade dos pais dela. Os motivos que levaram os santos dos últimos dias a praticar o casamento plural geralmente eram mais religiosos que econômicos ou românticos. Além do desejo de serem obedientes, um grande incentivo era a esperança de viver na presença de Deus, com os membros da família. Na revelação sobre o casamento, o Senhor prometeu aos participantes coroas de vidas eternas e exaltação nos mundos eternos. Homens e mulheres, pais e filhos, ancestrais e descendentes seriam selados uns aos outros.
um comprometimento duradouro pelas eternidades, de acordo com a promessa de Jesus de que as ordenanças do sacerdócio realizadas na terra poderiam ser ligadas no céu. O primeiro casamento plural em Nauvoo aconteceu quando Louisa Beaman e Joseph Smith foram selados em abril de 1841. Joseph casou-se com muitas esposas adicionais e autorizou outros santos dos últimos dias a praticar o casamento plural. A prática se espalhou vagarosamente no início. Em junho de 1844, quando Joseph morreu, aproximadamente 29 homens e 50 mulheres haviam participado do casamento plural, além de Joseph e suas esposas. Quando os santos entraram no Vale do Lago Salgado em 1847, pelo menos 196 homens e 521 mulheres haviam participado de casamentos plurais. Os participantes desses primeiros casamentos plurais prometeram manter seu envolvimento confidencial, embora antecipassem o tempo em que a prática seria reconhecida publicamente. Todavia, os rumores se espalharam. Alguns homens usaram esses rumores de maneira inescrupulosa para seduzir mulheres e unirem-se a elas em uma prática não autorizada, algumas vezes denominada como esposa espiritual. Quando isso foi descoberto, os homens foram excomungados da igreja. Os rumores levaram os líderes e os membros a emitir negações cuidadosamente escritas que denunciavam esposas espirituais e poligamia, mas que mantinham silêncio sobre o que Joseph Smith e outras pessoas viam como casamento plural, celestial, divinamente ordenado. As declarações enfatizavam que a igreja não praticava outra lei matrimonial que não fosse a monogamia, enquanto deixava em aberto a possibilidade de que indivíduos, sob a direção do profeta vivo de Deus, pudessem fazê-lo. Joseph Smith e o casamento plural. Durante o período no qual o casamento plural foi praticado, os santos dos últimos dias diferenciavam o selamento para esta vida e para toda a eternidade dos selamentos apenas para a eternidade. Selamentos para esta vida e para toda a eternidade incluíam compromissos e relacionamentos durante essa vida, incluindo a possibilidade de relações sexuais. Selamentos apenas para a eternidade indicavam relacionamentos apenas na próxima vida. Evidências indicam que Joseph Smith participou em ambos os tipos de selamentos. O número exato de mulheres a quem ele foi selado durante sua vida é desconhecido, porque existem poucas evidências. Algumas das mulheres que foram seladas a Joseph Smith testificaram mais tarde que seus casamentos foram para esta vida e para toda a eternidade, enquanto outras indicaram que seus relacionamentos foram apenas para a eternidade. A maioria das mulheres que foram seladas a Joseph Smith tinham entre 20 e 40 anos de idade na época de seu selamento a ele. A mais velha, Fanny Young, tinha 56 anos de idade. A mais jovem foi Ellen Mar Kimball, filha de amigos próximos de Joseph, Heber C. e Villette Murray Kimball, que foi selada a Joseph vários meses antes de completar 15 anos. O casamento nessa idade, inapropriado para os padrões de hoje, era legal naquela época e algumas mulheres casavam-se na adolescência. Ellen Mar Kimball falou que seu selamento com Joseph Smith havia sido apenas para a eternidade, sugerindo que o casamento não envolvia relações sexuais. Após a morte de Joseph, Helen casou-se novamente e tornou-se uma clara defensora de Joseph e do casamento plural. Após seu casamento com Louisa Beaman e antes de seu casamento com outras mulheres solteiras, Joseph Smith foi selado a várias mulheres que já eram casadas. Nem essas mulheres e nem Joseph deram muitas explicações sobre esses selamentos, embora muitas mulheres tenham dito que os selamentos foram apenas para a eternidade. Outras mulheres não deixaram registros, tornando desconhecido se seus selamentos foram para esta vida e para toda a eternidade ou apenas para a eternidade. Há muitas possíveis explicações para essa prática. Esses selamentos talvez tenham criado o caminho para se formar um vínculo ou ligação eternos entre a família de Joseph e outras famílias da igreja. Esses laços se estendiam tanto verticalmente, de pais para filhos, quanto horizontalmente, de uma família para outra. Hoje, esses laços eternos são realizados no templo por meio dos casamentos de indivíduos que também são selados à própria família, desta maneira ligando famílias eternamente. Os selamentos de Joseph Smith com mulheres que já eram casadas pode ter sido uma versão antiga de unir famílias umas às outras. Em Nauvoo, muitos, se não todos, os primeiros maridos parecem ter continuado a morar na mesma casa com sua esposa enquanto Joseph estava vivo, e não existem registros documentados de reclamações sobre esses selamentos. Esses selamentos podem também ser explicados pela relutância de Joseph em participar do casamento plural devido à tristeza que causaria em sua esposa Emma. Ele pode ter acreditado que os selamentos com mulheres casadas cumpririam o mandamento do Senhor sem exigir dele relações matrimoniais normais. Isso poderia explicar por que, de acordo com Lorenzo Snow,
o anjo tenha repreendido Joseph por ter hesitado em relação ao casamento plural, mesmo após ter participado da prática. Após essa repreensão, de acordo com essa interpretação, Joseph retomou essencialmente selamentos com mulheres solteiras. Outra possibilidade é que em uma época em que a expectativa de vida era menor do que hoje, mulheres fiéis sentiam urgência em serem seladas pela autoridade do sacerdócio. Muitas dessas mulheres eram casadas com não-membros ou ex-mormons, e mais de uma das mulheres expressou mais tarde infelicidade em seus casamentos. Vivendo em um tempo em que era difícil conseguir o divórcio, essas mulheres podem ter acreditado que o selamento a Joseph Smith lhes daria bênçãos que, de outra maneira, elas não teriam na próxima vida. As mulheres que se uniram a Joseph Smith no casamento plural arriscaram a reputação e o respeito próprio ao serem associadas com um princípio tão contrário à sua cultura e tão facilmente mal entendido pelas pessoas. Fiz um sacrifício maior do que dar a minha vida, disse Zina Huntington Jacobs, pois não tinha expectativa de ser considerada uma mulher honrada nunca mais. Contudo, ela escreveu: li as Escrituras e, pela humilde oração ao meu Pai Celestial, eu obtive um testemunho por mim mesma. Após a morte de Joseph, a maioria das mulheres seladas a ele mudaram-se para Utah com os santos, permaneceram fiéis membros da igreja e defenderam tanto o casamento plural quanto Joseph. Joseph e Emma. O casamento plural era difícil para todos os envolvidos. Para a esposa de Joseph, Emma, era uma provação excruciante. Registros das relações de Emma ao casamento plural são raros. Ela não deixou relatos escritos por ela mesma, tornando impossível determinar seus pensamentos. Joseph e Emma amavam e respeitavam um ao outro profundamente. Após ter aderido ao casamento plural, ele expressou com toda a alma seus sentimentos em seu diário para sua amada Emma, a quem ele descrevia como nobre, firme, inabalável, imutável e afetuosa Emma. Após a morte de Joseph, Emma guardou um cacho do cabelo dele em um medalhão que ela usava no pescoço. Emma aprovou, pelo menos durante um tempo, 4 dos casamentos plurais de Joseph em Nauvoo, e aceitou todas as 4 esposas em sua casa. Ela pode ter aprovado outros casamentos também, mas é provável que ela não soubesse de todos os selamentos de Joseph. Ela oscilou em sua visão do casamento plural, algumas vezes apoiando e outras vezes condenando. No verão de 1843, Joseph Smith ditou a revelação do casamento, um texto longo e complexo, contendo tanto gloriosas promessas quanto firmes advertências, algumas direcionadas a Emma. A revelação instruía homens e mulheres de que deviam obedecer às leis e aos mandamentos de Deus, a fim de receberem a plenitude de sua glória. A revelação do casamento requeria que a esposa desse seu consentimento antes que o marido pudesse participar do casamento plural. No entanto, no fim da revelação, o Senhor disse que se essa primeira esposa não aceitar esta lei, o mandamento da prática do casamento plural, o marido seria isento da lei de Sara, que presumivelmente era o requisito necessário para o homem ganhar o consentimento de sua primeira esposa antes de se casar com outras mulheres. Após Emma se opor ao casamento plural, Joseph foi colocado em um dilema agonizante, forçado a decidir entre a vontade de Deus e a vontade de sua amada Emma. Ele pode ter acreditado que a rejeição de Emma ao casamento plural o eximia da lei de Sara. A decisão dela de não aceitar esta lei permitiu a ele casar-se com outras esposas sem o consentimento dela. Devido à morte prematura de Joseph e à decisão de Emma de permanecer em Nauvoo e não debater o casamento plural após a igreja ter se mudado para o oeste, muitos aspectos da história deles permanecem conhecidos apenas pelos dois. Provação e testemunho espiritual. Anos depois, em Utah, participantes do casamento plural em Nauvoo debateram seus motivos para participarem da prática. Deus declarou no livro de Mórmon que a monogamia era o padrão. Algumas vezes, no entanto, ele ordenou o casamento plural para que seu povo pudesse suscitar posteridade para ele. O casamento plural realmente resultou no crescimento de números de filhos nascidos de pais que acreditavam no evangelho restaurado. Alguns santos também viram o casamento plural como um processo redentor de sacrifício e purificação espiritual. De acordo com Ellen Mar Kimball, Joseph Smith declarou que a prática desse princípio seria a provação mais difícil que os santos teriam para testar sua fé. Embora tenha sido uma das mais severas provações de sua vida, ela testificou que também havia sido uma das maiores bênçãos. Seu pai, Heber C. Kimball, concordou. Nunca me senti tão aflito, ele disse sobre o momento em que soube do casamento plural em 1841. Chorei durante dias, tinha uma boa esposa e era feliz.
A decisão de aceitar uma provação tão dolorosa geralmente acontecia apenas após sincera oração e intensa ponderação. Brigham Young disse, ao aprender sobre o casamento plural, que foi a primeira vez na minha vida em que desejei a morte. Tive que orar incessantemente, ele disse, e tive que exercitar fé, e o Senhor me revelou a veracidade disso e fiquei satisfeito. Heber C. Kimball encontrou consolo apenas após sua esposa Villette ter uma visão confirmando a veracidade do casamento plural. Ela me disse que, relembrou a filha de Villette algum tempo depois, nunca vi um homem tão feliz como meu pai ficou quando ela descreveu a visão e lhe disse que estava satisfeita e que sabia que vinha de Deus. Lucy Walker relembrou sua perturbação interna quando Joseph Smith a convidou para se tornar sua esposa. Todo o sentimento de minha alma se opunha a isso, ela escreveu. Ainda assim, após muitas noites ajoelhada, em oração quase sem descansar, ela encontrou alívio quando o quarto encheu-se com influência divina, que era similar à brilhante luz do sol. Ela disse, minha alma se encheu com a calma e doce paz que nunca havia sentido, e felicidade suprema tomou conta de meu ser. Nem todos tiveram tais experiências. Alguns santos dos últimos dias rejeitaram o princípio do casamento plural e saíram da igreja, enquanto outros se negaram a participar da prática, mas permaneceram fiéis. Contudo, para muitos homens e muitas mulheres, a repulsa e a angústia inicial foi seguida de grande esforço, determinação e, por fim, luz e paz. Experiências sagradas permitiram aos santos seguirem em frente com fé. Conclusão. O desafio de introduzir um princípio tão controverso quanto o casamento plural é quase impossível de se descrever. Um testemunho espiritual de sua veracidade permitiu a Joseph Smith e aos outros santos dos últimos dias aceitarem esse princípio. Embora tenha sido difícil, a introdução do casamento plural em Nauvoo realmente suscitou posteridade a Deus. Um número substancial de membros da igreja de hoje descende de fiéis santos dos últimos dias, que praticaram o casamento plural. Os membros da igreja não praticam mais o casamento plural. De acordo com os ensinamentos de Joseph Smith, a igreja permite que um homem, cuja esposa tenha falecido, seja selado a outra mulher, quando ele se casa novamente. Além disso, é permitido aos membros realizar ordenanças em favor de homens e mulheres falecidos que se casaram mais de uma vez na terra, selando-os a todos os cônjuges com quem eles foram legalmente casados. A exata natureza desses relacionamentos na próxima vida não é conhecida, e muitos relacionamentos familiares serão resolvidos na próxima vida. Os santos dos últimos dias são encorajados a confiar em nosso sábio Pai Celestial, que ama seus filhos e faz todas as coisas para o crescimento e a salvação deles. Se você gostou da leitura, lembre-se de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e deixar seu comentário. Para mais vídeos como este, veja um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.